E não há tempo que falte amor. Acompanho o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve, família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal, deixa o like para a gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui, deixando a sua opinião, seu comentário, para a gente fazer aquela resenha boa de vascaíno para vascaíno. A gente sabe aí que o Vasco necessita aí de alguns reforços para o setor ofensivo. E dois nomes apareceram aí na família vascaína, o Lucas Braga, do Santos, e também o David Braga, jogador que pertence aí ao Atlético nesse momento, jogou esse campeonato mineiro aí, né? Tem que ter Braga no nome para jogar no Vasco nesse momento. Mas eu quero trazer aqui um ponto de vista do Edmundo, ontem na live dele, que ele disse o seguinte, ó, se for para trazer um jogador, um reforço, que não é para resolver, nesse momento não é melhor contratar, porque a gente já tem muitas apostas no atual elenco. Quero ver se você concorda com essa resenha do Edmundo. E a gente vai trazer aqui alguns pontos de vista em relação à contratação, a possível contratação desse jogador que o Vasco demonstrou interesse. A gente vai poder analisar ele aí diante do amistoso, agora sexta-feira, que vai ter a transmissão da Vasco TV, né? O David Braga. Mais um ponto aqui que eu vou destacar com vocês é que o América Mineiro já tentou a contratação desse atleta agora há pouco, e trazer o Roger também, que é o ex-treinador dele, que deu boas referências aí sobre esses jogadores do Atlético, família vascaína. Mas vamos seguir aqui o nosso vídeo para falar do que a gente comentou no vídeo de ontem à noite, que é essa questão aí da Libertadores, da Sul-Americana, né, os adversários do Vasco na elite do futebol brasileiro com muitos compromissos no ano, né? Disse até aqui que só Cuiabá e Vasco nesse momento que estão aí só com o Campeonato Brasileiro. Os outros 18 times, né, têm aí compromisso em mais de uma competição. Mas o interessante a gente pontuar aqui é as datas aí da Sul-Americana, tanto da Libertadores, né, que vai acabar pegando aí bons jogos do Vasco nesse Campeonato Brasileiro, e esses times aí tendo mais de uma competição para disputar, e o Vasco aproveitar na questão aí do condicionamento físico, da intensidade. Esses times provavelmente vão poupar aí alguns jogadores, entrar com o time misto, e o Vasco pode se beneficiar nesse sentido. Família vascaína, tanto a Sul-Americana e a Libertadores, a fase de grupo ela vai ser disputada entre 4 a 6 de abril, vai iniciar e vai finalizar no dia 27 a 29 de junho. E quando você vê aí, né, os grupos que os times brasileiros entraram, tanto na Libertadores quanto na Sul-Americana, claro que tem aí alguns grupos complicados, né? Acho do São Paulo um grupo difícil na Sul-Americana, Tolima, Tigres, e tem um time aqui da Venezuela. O do América é bem difícil na Sul-Americana, Penharol, o Defensa e Justiça, e também o Milionários, que disputou essa fase preliminar agora com o Atlético Mineiro. Na Libertadores, acredito que todos os times têm muita condição de passar para as oitavas de final. Na Sul-Americana, que é um pouco mais difícil, né, família vascaína? Interessante dizer também, né, só para a gente pensar em chegar nessas competições aí, né, principalmente a Libertadores. Ó, por vitória, a Sul-Americana vai pagar aí 527 mil, já transformado aí em reais. E na Libertadores, a gente pode arredondar por vitória 1,5 milhão. Então esses times aí provavelmente vão sim colocar suas forças máximas nessas competições, tanto na Sul-Americana quanto na Libertadores. E o Vasco pode se beneficiar nesse sentido, porque nesse período, do dia 4 ao dia 6 de abril, a 27 a 29 de junho, o Vasco tem ao todo 12 jogos no Campeonato Brasileiro. E vamos pegar aí os times que vão estar dentro dessas competições, pontuando também a Copa do Brasil, que ainda vai ter o sorteio e vai ter que ter o encaixe nessas datas aqui. Mas a gente encara o Atlético, Palmeiras, que estão nessas competições, Bahia está na Copa do Brasil, Fluminense que está, Curitiba está na Copa do Brasil, Santos Sul-Americana, São Paulo Sul-Americana, Fortaleza Sul-Americana, Flamengo Libertadores, Internacional Libertadores, Goiás Sul-Americana e Cuiabá também, que é o único time junto ao Vasco aí que só tem o Campeonato Brasileiro para disputar. Então é um ponto aí que os jogadores do Vasco, junto com o Barbieri, vão ter que saber utilizar, né, aproveitar essas oportunidades aqui, já que a gente teve aquela semana difícil de aturar, né, que a gente saiu pro ABC, a eliminação do Campeonato Carioca. Então o Vasco não vai poder reclamar, não vai ter desculpa, fisicamente vai ter que ser um time que vai ter que jogar naquela intensidade máxima, intensidade que o Vasco já mostrou para todo o torcedor vascaíno encarando
no Fluminense, Botafogo, mas essa aqui, ó, essa fase de grupo, essas competições, acredito que muitos times brasileiros vão passar aí para as oitavas de final e o Vasco vai ter que aproveitar, sim, essa situação aí. Família vascaína, desculpa nesse campeonato brasileiro de desgaste, não vai poder acontecer não, vamos ter que voar nessa competição aí, quem sabe beneficiar uma pré-Libertadores, uma Libertadores, isso aqui são pontos interessantes que vão beneficiar o Vasco vai ter que se aproveitar, saber aproveitar sobre isso, família vascaína. Vamos falar aí sobre o David Braga, jogador que pertence aí ao Atlético, cara, eu não sei se ele pertence ao Atlético, não sei se ele é um jogador do Deportivo Brasil, mas que está emprestado para o Atlético, depois vou até procurar saber, mas o fato é que o Vasco está interessado nesse atleta, né? O Vasco já demonstrou interesse também no Lucas Braga, do Santos, e agora no David Braga, que é um jogador, pelo que eu vi, cara, é um jogador versátil, né? Joga ali como meio armador, joga como falso 9, como centroavante. Vi alguns lances do atleta já também na beirada de campo, um jogador alto, forte, né? De 1,86 m. E aí eu quero passar aqui, antes de comentar um pouco mais sobre esse atleta, que o América Mineiro, né, tentou a contratação desse jogador. Vou passar aqui uma fala do diretor de futebol do América Mineiro. Ó, se liga só. De Braga, você já falou que não deu certo, queria só que você explicasse o que aconteceu, se foi exame médico, se foi uma desistência da América. Foi acordo entre os clubes, não chegamos em acordo entre os clubes. Detalhes contratuais, Samuel. Era uma aposta. Você me perguntou, a gente acompanha. O futebol, o planejamento de um elenco tem as contratações principais, dentro das carências, e o Pedro me perguntou, as contratações para composição de elenco e as contratações que serão apostas. Dentro de cada uma delas, a gente tem um nível de negociação. Então, a gente pode, ou não, um pouco mais aqui, um pouco mais ali, um investimento maior nas carências, um investimento intermediário numa composição de elenco e uma limitação nas apostas, onde a gente também tem um trabalho de base envolvido. Não vamos trazer jogador que vão ser apostas? Vamos sim, é oportunidade de mercado. Então, era uma oportunidade de mercado onde a gente não chegou um acordo entre os clubes. E a partir daí nós agradecemos e vida que segue. O David não assinou um contrato com o clube. Tá aí, família. A mensagem que passa que o América Mineiro também fez uma análise interessante sobre o atleta, vê que é uma aposta interessante, mas acabou ali que não aconteceu o acerto financeiro entre os clubes. Eu acho que o jogador até chegou a fazer exames médicos e tudo mais, mas não acertou na parte financeira. Claro que não dá para comparar, né, a América Mineiro e Vasco da Gama, mas eu acho que é um clube que está estruturado, né, que tem uma ideia de jogo junto ali ao Wagner Mancini, é um time que vai dar dificuldade, sem sombra de dúvida, aí para bons times no Campeonato Brasileiro, pela forma de jogar, jogando um contra-ataque rápido. Quero até ver esse confronto, né, nas finais aí do Mineiro, né, Atlético Mineiro e América Mineiro, porque eu acho que vai ser um bom jogo, né, família vascaína. Então, se eles avaliaram o jogador interessante, vale a aposta, eu acho que também o Vasco está olhando nesse sentido para o atleta que se destacou aí no Campeonato Mineiro. Quero passar aqui também uma declaração do Roger, né, que foi treinador dele aí nessa competição. Vamos lá. Foi muito dominante, assim, cara, minha zaga também. Essas equipes grandes, por favor, vem contratar esses caras aqui. Esses caras merecem jogar num time grande, cara. Esses caras merecem uma oportunidade de jogar uma Série A, uma Série B. Não estou pedindo nenhum favor, estou pedindo que analisem o trabalho que esses caras têm feito. Não é possível que só eu estou vendo isso e vocês que estão acompanhando nós no dia a dia, jogo a jogo. Esses caras merecem ter contratos melhor por tudo que eles estão produzindo. Ninguém faz um jogo desse zebra. Ninguém tem quase 2, 3 chances para ampliar. Não, a gente fez um grande jogo, esses caras merecem todo aplauso. E aí, o que você acha? Papo de treinador, né, que tá ali na parceria com seus atletas, ou de fato ele fala dessa maneira porque os jogadores entregaram, né, a família vascaína? Eu acho que é por aí, né? Fizeram uma boa competição, não perderam, né, para os times da Série A, perderam agora nessa fase decisiva aí, que acabou o Atlético Mineiro classificando por ter melhor campanha, perderam por 1-0, mas na fase ali de grupos, né, eles empataram com o América, empataram com o Cruzeiro e também ganharam no primeiro jogo da semifinal do Atlético Mineiro. Então eu acho que pode ser uma aposta interessante. Claro que eu concordo com aquele torcedor que vai falar assim, Thiago, mas o Vasco ainda precisa de certezas, né? A gente tem que trazer certeza para depois apostar. Verdade, mas eu acho que não impede, né, você olhar para o mercado, contratar um jogador aposta que não demande tanto, né, a questão financeira. Até no ano passado, cara, aquela gestão de merda, time do Vasco pavoroso,
Eu até falei isso, cara. Pô, não, tem que trazer reforço, Série B é difícil e tudo mais, mas o Vasco foi lá e buscou o Eric do Ipiranga, que foi artilheiro do Campeonato Gaúcho na ocasião. Trouxe o Zé Santos, né? Zé Vitor, que depois virou Zé Santos, que foi artilheiro do Campeonato Catarinense. Eu falei, cara, são apostas interessantes. Não deu certo? Linha na pipa. Então vamos ver aí o David Braga. Acho que a gente vai ter a oportunidade de ver ele jogar aí diante do Vasco nesse amistoso lá na Vasco TV. Mas me conta aí se você acha interessante o Vasco apostar nesses jogadores ou não. Chega de aposta. E nesse sentido eu vou pegar aqui até um gancho, porque eu vou trazer aqui um pensamento do Edmundo ontem na live dele, né? O Vasco cogitando aí esses nomes, o Lucas Braga, o David Braga, e o Edmundo falou o seguinte, vamos lá. Você acha que, Edmundo, sem dinheiro, você acharia melhor tentar manter ali do jeito que tá, ou de repente trazer um Lucas Braga da vida, um outro jogador ali mediano? Eu acho que precisa de um cara para ser reserva do Pedro Raul, por exemplo, se não for usar o Figueiredo, né? Porque Figueiredo nem é cogitado lá na frente, né? Eu acho que tem muitas alternativas já no próprio elenco, né? Mas depende de como você vai começar o Campeonato Brasileiro. Esses 4 primeiros jogos, esse recorte de 4 primeiros jogos são super importantes. Começa bem, como foi no Campeonato Carioca, vem aquela sequência de bons resultados. Começa mal, aí vai começar a dizer, pô, o time é jovem, falta experiência. Então, talvez mesclar um pouco, trazer jogadores mais experimentados. Eu acho que o Eric Marcos, o Eginaldo, o Peck, o Figueiredo, o Marlon Gomes, falei 5 nomes que não figuram entre os titulares do Vasco da Gama. Eu acho que esses são ótimos jogadores. Ótimos jogadores. Eles precisam de rodagem, precisam de confiança, sabe? Precisam aflorar esse potencial. Se vier alguém, tem que ser melhor que esses, para vestir a camisa de titular e agregar valor técnico ao Vasco da Gama. É fundamental você ter experiência em muitos momentos. Mas futebol é transpiração o tempo todo, sabe? E nada melhor que a molecada para transpirar, né? Então, assim, enfim, eu não sou aquele que acho que se não contratar vai ser terra arrasada. Não. Eu acho que pode dar muito bem, mesmo sem contratar. Mas eu voto para, se contratar, contrate jogador já pronto. Porque promessas, eu acho que nós temos bastante. Tá aí, minha família, uma opinião que eu acho que o Edmundo realmente deu aula. Os reforços do Vasco deveriam sim para aumentar o nível técnico, jogadores para serem titulares do Vasco. Eu entendo aqui, vendo poucos lances, né, os vídeos aqui do David Braga, claro que não dá pra gente tirar uma base nesse sentido, porque DVD a gente sabe como é que é, né, os melhores lances do atleta. Mas pegando a característica dele, né, a força física, a altura, talvez é um jogador que o Vasco não tenha, né? Aí, como ele citou, Eric Marcos, Marlon Gomes, Figueiredo é um jogador de 1,86 m, muito forte. Então, de repente, por essas características, vale a aposta, né? Jogador jovem ainda, então, nesse sentido, até entendo o Vasco aí tentar a contratação do David Braga. Mas em outros pontos eu concordo plenamente aí com o Edmundo, cara. O Vasco, nesse momento, precisa de certeza, né? Jogadores para serem titulares do Vasco para ajudar a gente aí nesse campeonato brasileiro. Edmundo também cita ali, né, a questão que eu falo, né? Eu fiquei meio contrariado com essa questão de não trazer reforços nesse momento, mas continuo confiante, continuo com a perspectiva boa, e foi uma fala do Edmundo também por essa questão aqui dos adversários ter muitos compromissos, o Vasco só tem o Campeonato Brasileiro, o Vasco já demonstrou um bom futebol na temporada. Eu sei que essa derrota pro ABC mexe muito com a confiança, mas eu acho que, acredito na evolução do Pedro Raul, de outros jogadores, o Marlon ainda que vai evoluir, Figueiredo, Luca Orediano, né? O sistema defensivo se mantendo sólido, a gente pode fazer sim uma boa competição. Mas deixa aí nos comentários o que você acha desse pensamento aí do Edmundo, família vascaína. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, senta o dedo no like. Também não esquece de se inscrever no nosso canal. Tamo junto. É muito bom ser Vasco.